são acordos puramente diplomáticos, mas eles não deixam de ser importantes, tá? Deve dar mais eu, né, que trabalho bastante tempo com diplomacia econômica, devo dizer que sim, eles têm sua importância. Da COP29, a principal discussão no que os países estão querendo, o objetivo é limitar o aumento da temperatura global em, no máximo, 1,5 graus centígrados. Lá na Índia, a Swiggy se transformou em uma das líderes do setor de quick commerce, com 46 milhões de usuários anuais e 450 mil entregadores cadastrados. G20, COP29 e Swiggy, no Terraço Cast de número 452. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 18 de novembro de 2024, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast, que deve ir ao ar no dia 20, que é o Dia da Consciência Negra, agora feriado nacional. Um dia muito importante, pesquisem sobre esse dia, é muito mais relevante do que vocês podem imaginar. Comigo hoje estão elas que compõem o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. Fala Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, que anda mais sem tempo do que sei lá o que, eu acho que eu falo isso todas as semanas, né? Essas semanas mais curtas, com feriado, que a gente acha que tem, né? Que tem todo o tempo do mundo, mas daí chega aquela semana que começa na quinta, né? E logo depois vem domingo. A gente fica confuso, a gente fica mais sem tempo e, né, quando se trata do clima, é mais confuso ainda, gente. É confuso por quê? Porque a gente não entende como São Pedro faz isso conosco. No dia que não é feriado, né, está aquele sol. E no dia que é feriado, está o quê? Está chuva, trevas, né, tempo cinza. Sabemos muito bem que a chuva é importante, né? Isso é tema, inclusive, da COP29, como diz Renata. E, aliás, gente, tem muitos aliás nesse meu áudio, né? Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite para as minhas companheiras de terraço, Fê e Rê, e, claro, ao nosso âncora, que faz questão de, mesmo no trânsito de 1 milhão de horas do litoral, falar pra mim, né, me mandar aqui uma mensagem dizendo: mulher do tempo sem tempo, mande aquele audião. Então aqui vai o meu audião falando do clima. O clima vai continuar assim, regido pela Lady, a Lady Murphy. É isso, gente, a verdade é que a Lady Murphy, ela ocupa o lugar de São Pedro durante feriados, e ela manda esse tipo de coisa aqui pra gente ter certeza que, no fim, não controlamos nada nesse universo. Final de ano é aquela época em que já estamos soltando o carro na banguela, como o pessoal costuma falar aqui no interior. Com tantos feriados e tempo insano, então, nem se fala. E aí, Renata Couto? Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, o boletim internacional pra vocês. E essa semana o Caio, olha só que simpático, ele me mandou lá pro Azerbaijão pra conversar com vocês um pouco sobre o que tá acontecendo na COP29. E eu vou falar também um pouco quais são as relações da COP29 com a reunião do G20. Lado bom é que na edição 30 desse evento não irá precisar ir até o Azerbaijão, já que será aqui no Brasil. Tudo bem, Fernanda Pérez de Melo? Olá, meus queridos terraceiros, que prazer estar aqui com vocês em um episódio para falar de tecnologia, de inovação. Bora para mais um episódio do Terrascast? Vamos que vamos. Tecnologia, inovação e superação de gigantes. Fica aí que você vai entender. Óleo passado, máquina ligada, motores em marcha de decolagem. Vamos ao 452. O moço pediu, está atrás, asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e já! Raquel, estamos em pleno G20 no Rio. O que vale a pena ficar de olho? E vamos então, pessoal, para o tema dessa semana. Ficamos eu e Caio Augusto, né, Caio Augusto, nosso querido âncora, discutindo qual seria o tema dessa semana, né? Falaríamos de pacote, falaríamos da novela Brasil e o Fiscal? Não daria, porque não tem pacote, né? O pacote, ele ficou adiado, né? Ele foi adiado depois daquele triste caso ali, né, de um atentado em Brasília, mas depois ficou claro que só sairia depois das reuniões do G20. Então o tema de hoje será, tema número 1, não tem pacote. É isso, tchau, valeu, falou. Não, gente, quando tiver pacote eu trago aqui pra vocês, provavelmente na semana que vem, o pacote deve sair entre quinta e sexta dessa semana. Lembrando que eu gravo esse podcast na segunda-feira, dia 18, ao meio-dia e 21, né? Então tudo que eu falar aqui, vocês considerem essa data, porque o tema é, não tem pacote, enquanto não tem pacote, tem o quê? Tem G20, né? E o que teremos no G20, gente? Aqui a Rê já trouxe todo o panorama aí da COP29, que trata das questões o quê? Né? Climáticas. Já quando a gente olha pro G20, o G20 também vai ter um pouco dessa discussão de questões climáticas, mas obviamente muito menos do que a gente vê, né, na COP29. Lembrando o que é o G20, né, gente? O G20 é uma reunião das 20 principais economias do mundo. Ela veio como um claim, né, como uma demanda de países emergentes, principalmente, diante do G7, né? Então tínhamos ali, não, tem muito pouca gente aqui, tem pouquíssimos países, eles não refletem a realidade da economia atual, vamos fazer um grupo maior. E aí, de fato, né, foi feito, né, ali no inicinho dos anos 2000, o G20 que incluía, então, as 20 principais economias do mundo. E aí, então, o que é o G20, né? Depois desses 25 anos de existência, ele nasceu em 99, né? Início dos anos 2000, então estamos aí falando de 99. Ele é um fórum de discussão. Então, assim como a gente fala, por exemplo, dos BRICS, né? Que os BRICS são um grupo de países, eles não são um bloco econômico, eles não são um bloco tarifário, eles não são um bloco de nada, efetivamente, em termos que a gente fala aí de tratado de livre comércio, etc. O G20, ele é um fórum. Ele é um fórum que tem uma série de mecanismos e de, enfim, subfóruns dentro dele. E ele se propõe a ter discussões, principalmente sobre a economia. E é claro que ele vai um pouco além, né? Então, como eu falei aqui da parte do meio ambiente, é claro que ele toca na parte que tem impactos econômicos de outros temas. Então, eles falam sobre desigualdade de gênero, falam sobre pobreza, falam sobre meio ambiente, tudo isso olhando o quê? Para um ponto de vista, né, econômico. Então, ele foi aí criado, né? Ele reúne esses estados e chefes de governo, e aí vocês vão falar, mas calma, você já falou de G20 faz uns meses já, né? Lá na primeira metade do ano. Pois é, porque teve a reunião dos ministros de finanças, né? Então, de ministro da Fazenda, do Tesouro, enfim, quais são os equivalentes deles, né? Antes da reunião do G20 total, que ia acontecer agora nessa semana no Rio de Janeiro. Por que ela tá sendo no Rio de Janeiro? Porque a presidência do G20 ela é rotativa. Então, cada ano tem um país membro que é presidente, e esse ano o Brasil foi presidente do G20, né? Está sendo, e por isso a reunião está sendo, né, lá no Rio de Janeiro. A reunião principal, ela acontece uma vez por ano. Então, você tem diversas, enfim, discussões nesse fórum de cooperação. E aí, quando a gente fala, beleza, quais são os principais produtos, né, dessa série de reuniões? Como eu falei lá atrás, quando a gente falou sobre a questão das finanças, da reunião dos ministros das finanças, normalmente você tem uma série de compromissos que saem dessas reuniões. Então, amanhã, né, então como eu falei, eu gravo esse podcast aqui, né, na segunda-feira, dia 18. As reuniões em tese vão acontecer entre hoje e amanhã, né, as principais. E aí, amanhã vai ter a publicação de um joint statement, né, que é o quê? Uma declaração em conjunto de todos os países do G20 dizendo, é um documento normalmente curtinho, dizendo, olha, a gente conversou sobre isso e isso, foi isso aqui que a gente acordou. Não tem, tá? Tem uns pontos importantes do G20, ele não tem poder coercitivo, né, poder de coerção. Ou
seja, eles não podem falar assim, a gente combinou que a gente vai tratar de reduzir a pobreza extrema nos países, né? Aqui nos nossos respectivos estados, governos, né? Países. E aí, não, daqui a um ano eles não fizeram nada, né? Isso que assinaram. Então vamos lá e vamos fazer uma guerra contra esse país. Não, né? Não tem um poder de coerção. São acordos, né? Acordos puramente diplomáticos. Mas eles não deixam de ser importantes, sabe? Ainda mais eu, né? Que trabalhei bastante tempo com diplomacia econômica, devo dizer que sim, eles têm sua importância. Mas ao mesmo tempo, não dá pra gente superestimar também essa importância e dizer que, eles falaram no G20, então vai ser feito amanhã, isso acabou, né? Então é mais uma questão de trazer os temas pra discussão, né? Olha, esse é um tema importante dos governos e tal. E aí levar isso pra realidade de cada um, né? Um dos temas que o Brasil quis trazer 2 temas principais para as discussões desse ano. Um foi sobre, eles criaram, né? O Brasil criou esse pacto para redução da pobreza, aqui falando o nome correto, né? Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, né? Então, foi uma das iniciativas do Brasil para a presidência desse ano. E aqui, a iniciativa, né? Segundo aqui o site do governo brasileiro, é unir os países para combater a fome, reduzir desigualdades e produzir alimentos de forma sustentável. Então, de fato, provavelmente, quando a gente olhar para a declaração total, a gente vai ter alguma linha, algum parágrafo sobre esse tema. Às vezes, nesses joint statements, tem propostas concretas. Então, por exemplo, os países vão todos trabalharem em políticas específicas, né? Políticas públicas para fomentar a agricultura sustentável, incluindo subsídios para produtores sustentáveis, sei lá, qualquer coisa. Ou incluindo fomentar a agricultura alimentar, familiar, alguma coisa assim, né? Então, assim, é claro que eu não sei o que vai estar no joint statement, mas eu tô dando alguns exemplos aqui, dado que eu trabalhei com isso, eu sei como é que é essa discussão. Eu confesso que é bastante emocionante, né? Que você fica ali, você trabalha nesses joint statements ao longo do ano todo, dos meses, diversas discussões, vai e vem de documentos, e aí chega aos 45 do segundo tempo, lá tem uma mudança em outra, então tem briga de vírgula, de ponto, né? Tudo isso é super importante. Mas o Brasil, ele propôs esse tema, né? De redução da pobreza e da fome, o que é, enfim, bastante importante, principalmente quando a gente fala aí do mundo pós-pandemia, em que alguns desses problemas foram exacerbados, e aí não pela pandemia necessariamente, mas tô falando mais como relação temporal aqui, né? Quando a gente olha pra guerras, então é um mundo que tá voltando, né? O palco, a gente já falou bastante disso aqui, meus colegas do Petit Jornal concordam, né? Certamente, que a geopolítica e os conflitos voltaram pro cerne, voltaram pro centro do debate. Então os países estão investindo em questões militares novamente, há diversas guerras em andamento em países bastante importantes, bastante centrais do mundo, né? Então tudo isso tem afetado, inclusive, a produção de alimentos, né? Então tem sido, não no mundo como um todo, como a gente viu há 50 anos atrás, a questão da pobreza extrema, que era um problema em diversas regiões do mundo, um problema bastante grave e agudo, né? E espalhado. Hoje é um problema muito menor, mas é um problema que, por conta, por exemplo, de questões como guerras em andamento, tem crescido, infelizmente, novamente. Então, é um tema bastante importante, né? Por hora, ele tem, essa aliança global tem 147 adesões, né? Mas é isso, é uma prioridade, não se tem muito ações concretas, mas é importante se colocar aí em discussão. Outro tema que o Brasil vai trazer, e esse mais polêmico, né, que o Brasil trouxe, é a questão da taxação dos muito ricos, né? Então, esse foi um ponto polêmico, né? Que muitos países estão aí com o pé atrás, olha, não vou assinar isso não, veja bem, não é bem isso que eu quero fazer, né? E aí, lá na reunião dos ministros, né, da Fazenda, o joint statement lá atrás, ele não falou sobre taxação de mais ricos, ele falou, vamos tentar equalizar, né, a tributação global de modo que, né, todos paguem, né, enfim, empresas e pessoas paguem proporcionalmente o ideal, foi alguma coisa assim, eu tô inventando aqui, mas essa foi a ideia central, né, de tributação, né, em seus respectivos países. É claro, porque essa é uma proposta, se você coloca num acordo como esse, num compromisso como esse, que vai se tributar os mais ricos, né, isso é muito subjetivo. Quem são os mais ricos? Como isso vai acontecer? Isso vai colocar aí uma série de grupos de interesse, né, uma série de ganhadores e perdedores aí dentro do cenário doméstico de cada um desses países, e é praticamente impossível de você chegar numa conclusão comum de tudo isso, né. A gente não tem um modelo comum nem de tributação pela OCDE, dos países membros da OCDE, você não tem um modelo comum total de tributação, por exemplo, de empresas de serviços, empresas multinacionais de serviços como essas grandes empresas de streaming, por exemplo, ou, né, grandes conglomerados digitais, né, de enfim, Google, Amazon, etc, né, não há um consenso sobre como tributar essas empresas domesticamente, nem se tributar onde elas estão prestando serviço, aonde elas estão com sua residência, elas estão lá em paraísos fiscais, então nem isso se encontra consenso dentro da OCDE, que é um grupo mais coeso, né, do que o G20. Imagina você ter uma série de países, e aí a gente não fala só do G20, a gente fala de uma série de países convidados a participar, e também vai simpatizantes, entre aspas, né, então tudo isso é muito mais difícil de você encontrar, né, pontos em comum. Então, temos esses 2 temas aí, diversos outros em discussão, e tem algumas questões interessantes, né, aqui. Além, então, do Pacto contra a Fome, taxas dos super ricos, tem um outro ponto que está sendo discutido, que é a questão de declaração de igualdade de gênero, né, por exemplo, o Milei já falou que não vai assinar, né, não assinou essa declaração de igualdade de gênero, né, ele disse que nos documentos prévios, nessa discussão prévia, ele falou que não ia assinar, né, essa declaração, então, assim, muito curiosa sobre o que vai ter nesse joint statement, na declaração geral ali do G20, que ele já falou que nada sobre igualdade de gênero, né, ele vai assinar. Então, ele foi o único dos 19 países que são parte do G20 que não aderiu também, né, à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Então, vamos ver como é que vai sair essa declaração final aí. A gente tem algumas, enfim, a gente tem a primeira versão, né, que, por exemplo, tem essa questão de declaração de igualdade de gênero, que a gente não assinou. Tem essa questão da taxação, né, mas como eu falei, ficou bem mais brando do que foi uma ideia inicial. E também, como eu falei, aos 45 segundos do tempo, muita coisa pode mudar, uma vírgula ali, um ponto ali, né, então vamos ver o que vai sair dessa declaração final. Então, outro ponto interessante aqui é quem foi e quem não foi. Então, a maioria dos líderes globais foi, né, teve inclusive, por exemplo, o Biden, ele veio e ele visitou a Amazônia, já falou que se comprometeu a colocar mais 50 milhões, ali, acho que foi no Fundo Amazônia, algum fundo de fomento, né, não sei se foi exatamente o Amazônia Legal, se teve outro, mas ele já se comprometeu, só que assim, é isso, né, gente, falta combinar com os russos, não, falta combinar com o Congresso americano que precisa aprovar isso. E o Congresso americano agora vai ter uma maioria republicana a partir do ano que vem. E sabemos que a visão republicana é bastante diferente, né, tanto sobre meio ambiente, quanto sobre quanto os Estados Unidos têm que gastar com esforço internacional, né, então vamos ver o que vai sair daí, né, desse compromisso do Biden, que é separado do G20, tá? Ele aproveitou a visita dele e passou na Amazônia. Mas tem um ponto bem importante, né, o Biden tá aqui, legal, muito bacana, né, mas quem ganhou a eleição foi o Trump. Então, né, tem toda uma discussão de, o que vai acontecer pós-Biden, né? O Trump já falou que acha que, eu ouvi no Financial Times uma expressão maravilhosa, que eles falaram assim, o Trump já deixou claro que não gosta dessas reuniões, não foi de oba-oba, foi uma coisa meio zen, tipo, eles falaram alguma coisa assim, reuniões, Hare Krishna, sei lá, alguma coisa assim, uma expressão muito engraçada que eles usaram, dizendo que o Trump disse que não gostava desse tipo de gathering, né, desse tipo de reunião de fóruns, que ele dizia que não levava a nada,
e etc., que ele tem que se preocupar com temas domésticos, né? E aí quem mais não foi além do Trump, né? O Putin, gente. O Putin, porque ele já foi declarado, né, criminoso pelo Tribunal Penal Internacional, ele tá procurado, e se ele pisar em algum país que é membro do TPI, ele pode ser preso. Mas é isso, ele não vai pisar, seguiremos assim, né? Então ele não fez parte, ele mandou uma delegação, mas ele não veio, né, aqui e disse, eu vou atrapalhar as discussões, porque tem esse pontinho de interesse aí do Tribunal Penal Internacional, que tá dando uma causada aqui na minha vida, por isso eu não vou participar, né? Então tem, obviamente, muita gente que não participou, que é bastante importante, né? Temas de guerra também foram, né, agora além da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente tem a questão de Israel e Hamas, né, os países emergentes pressionando para ter algum posicionamento contra, né, os crimes de guerra que estão acontecendo ali, na Palestina também. Então, é bem provável que não tenha uma palavra mais específica, um parágrafo mais específico sobre essa questão das guerras, né, em nenhum lugar do mundo, e seja uma coisa mais paz mundial. Vamos ver se tem alguma coisa mais específica nesse joint statement. Então é isso, gente. Todos assuntos muito relevantes, mas muito difícil de encontrar consenso em tipos de fórum como esse, que não tem poder aquisitivo, né, que não tem, enfim, que é mais uma série de intenções, mas que não deixa de ser importante, porém que vão perdendo relevância nesse novo momento, né, de maior conflito, né, de maior conflito, tanto comercial, quanto econômico, quanto militar no mundo, né, que eu acredito que é uma fase, né, e que a gente, enfim, não estamos revertendo a globalização nem nada disso, mas acredito que é uma fase mais complexa aí, que o mundo está caminhando em termos de cooperação multilateral. Então vamos aguardar, gente, os próximos capítulos dessa novela, que é o mundo e as organizações multilaterais. Acabei de criar essa novela aqui. E trago mais detalhes na semana que vem, quando teremos, espere-se, o tal pacote. Não teve pacote fiscal, mas o Haddad mandou uma muito boa recentemente, uma planilha com detalhamento por empresa, né, de cada empresa que recebeu aquele incentivo fiscal sobre folha de pagamentos, o tal do PERSE, mais recentemente. E, inclusive, pouquinho antes dessa ancoragem ser iniciada, eu agradeço ao Felipe Lima, que mandou esse aviso aqui pra mim diretamente lá no Blue Sky. Pouquinho antes da ancoragem ser iniciada, a gente ficou sabendo que esse levantamento foi feito pelo CGU, falei o Haddad, mas enfim, vocês entenderam, equipe econômica. Esse levantamento feito pelo CGU, ele vai, a partir de janeiro de 2025, que é a expectativa disso, fazer a divulgação de 10 anos dos dados de renúncia fiscal. Isso vai ser muito, muito, muito interessante. Tem grupo graúdo de comunicação por aí que só recentemente abraçou mais de 150 milhões de reais com isso e forçou a mão em várias matérias, dizendo que se tirar esse incentivo sobre folha vai dar problema para os pequenos negócios. Enfim, voltando ao foco sobre o assunto do momento. G20 no Rio é algo realmente sui generis, muito importante. Você que sempre nos ouve sabe da nossa visão sobre acordos multilaterais em um mundo em que o isolacionismo e os incentivos locais são a nova toada. De fato, esses encontros tendem a ser mais focados em pirotecnia do que realidade concreta e mudanças reais. Em todo caso, algumas coisas são muito relevantes, como, por exemplo, termos, ao mesmo tempo, no Brasil, os presidentes de economias bastante relevantes. Joe Biden, dos Estados Unidos, Xi Jinping, da China e Narendra Modi, da Índia. Inclusive, muito importante, eu não sabia desse dado, mas quando eu fiquei sabendo, eu fiquei impressionado e achei que seria agregador trazer aqui para vocês. É a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos em exercício desde o início das relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, que tem mais ou menos 200 anos. Então, de fato, não é, mas né, o Joe Biden não vai continuar lá, agora é o Trump, mas tem sua relevância. Não deixem de levar isso a sério. Esse tipo de coisa não acontece todo dia. E, sim, é muito notável que esteja acontecendo agora na Cidade Maravilhosa. Raquel apresentou com muitos detalhes o que cada acordo significa e que tipo de entrega esses acordos diferentes podem trazer para a realidade. Um abraço para a nossa ouvinte Tatiane Bezerra, que nos perguntou pela lista de transmissão do WhatsApp recentemente sobre qual a importância desse evento. E para quem prontamente eu respondi, não se preocupe, o próximo assunto do Terraço Cast falará sobre isso. Eu só não estava brincando. O mundo hoje é muito menos interligado e muito mais tenso do que 20 anos atrás, quando surgiu a figura do G20 como um todo, puxada por Lula em seus primeiros anos como presidente no início dos anos 2000, vale relembrar. Se em um período de maior integração já não existe necessariamente a obrigação de que os países sigam os acordos assinados em eventos como esse, agora fica ainda mais difícil de imaginar que estes sigam adiante, principalmente quando lembramos que, com o retorno de Trump, que é frontalmente contra esse tipo de acordo, independentemente de estarmos falando sobre economia, alguma questão social, de outra natureza ou mesmo ambiental. Em todo caso, fica aqui o lembrete de que o Brasil, se não se destaca necessariamente como força econômica ou militar pivotal do mundo, certamente faz parte da pauta de discussão em termos do chamado soft power global. Não só por ter ajudado a criar, por ter sido um dos que puxou a iniciativa do G20 20 anos atrás, como também pela realização desse evento que estamos observando agora. Sabemos deixar nossa marca e eventos como esse são uma lembrança bem direta disso. E sobre a Argentina e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, aos 49 do segundo tempo, Milei voltou atrás e decidiu assinar. De nariz torcido, cara feia, enfim, mas assinou. E só pra fechar, se você ainda não viu o vídeo do Biden fechando um discurso e rumando para a mata, veja. Ele parece tão à vontade nessa missão que não podemos descartar, talvez arrume um cantinho por ali, na Amazônia, em sua aposentadoria política após passar o bastão para Trump. Imagina isso. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Por falar em e-books, mais adiante teremos a atualização do e-book sobre todos os anos de laureados no Nobel de Economia, incluindo vencedores dos anos 2023 e 2024. Fique de olho. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio.
Renata com o Boletim Internacional. O que tivemos de novo na COP29. Quando vocês estiverem escutando esse podcast, vai estar acontecendo a reunião do G20 no Rio de Janeiro. Os nossos amigos cariocas aí devem saber, né? O Eduardo Paes decretou feriado aí na semana inteira, né? Juntou os 2 feriados que a gente teve aí nessa semana, fazer um grande feriado no Rio de Janeiro, porque tá acontecendo a reunião do G20 e tem uma relação, né? Entre a COP29 no Azerbaijão. A COP29, para quem não sabe, é uma conferência das Nações Unidas para a discussão das mudanças climáticas, e o G20, como vocês sabem, é a reunião aí, né, dos 20 países, das principais economias do mundo, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, essas 2 reuniões que estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, né? A reunião, a COP29 no Azerbaijão, é do dia 11 ao dia 22 de novembro, e o G20 são só 2 dias, no dia 18 e 19 no Rio de Janeiro. E assim, existe até essa intercalada de datas, né? A gente tem, inclusive, pessoas, né, embaixadores do Brasil e tal, que estão fazendo, né, indo e vindo, trazendo recados e decisões de uma reunião para outra, porque uma decisão impacta na decisão da outra, né? A questão climática é uma questão importante para a humanidade, né? Então, as coisas que estão sendo negociadas na COP29 são importantes, mas da onde vai sair o dinheiro é do G20. Então, tem toda essa questão. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro da COP29. Quais são a principal discussão, né? O que os países estão querendo? O objetivo é limitar o aumento da temperatura global em, no máximo, 1,5 graus centígrados. Então, é esse, digamos, que é o objetivo técnico, científico, né, da humanidade, é limitar esse aumento da temperatura global. Para isso, você tem que limitar a emissão de gases aí do efeito estufa, que é o principal responsável pelo aquecimento, né, pelas mudanças climáticas, né? E o principal instrumento que está sendo discutido para você reduzir essas emissões de carbono é o que a gente chama do mercado de carbono global. Então, essa é a principal discussão na COP29, é como é que a gente vai regulamentar e incentivar esse mercado de carbono para que você possa, através disso, ter uma redução, né, um limite da emissão de gases que possam aumentar a temperatura da Terra. Então, esse é o objetivo central. Então, o que eles estão tentando fazer ali na COP29? Né? Criar padrões globais para que você fique mais fácil negociar essas emissões de carbono no mercado global, você ter mais transparência e rastreabilidade para você poder fazer essas negociações. Eles também querem incluir setores emergentes. Então, por exemplo, a agricultura, que é um setor super importante aí em termos de emissão de carbono, não está, né, nesse mercado global de carbono. Então, seria interessante incluir esse tipo de mercado, mas você também tem, né, esses são os objetivos, né? E quais são os desafios? Os desafios é porque você tem aí conflitos de interesse, né? Toda vez que você vai cuidar do meio ambiente, custa dinheiro, e a gente sabe aqui, né, a gente sempre discute com vocês aqui no podcast, no TerraSoCast, que não tem lanche grátis, né? Toda vez que você vai investir em alguma coisa, você tem que tirar dinheiro, então sempre acaba tendo algum conflito de interesse, e nesse caso das mudanças climáticas não é diferente. Então, a gente tem desigualdade entre os países, né? Então, tem muito conflito aí entre países mais ricos, que já, né, destruíram mais o seu meio ambiente, que já se desenvolveram e tal, e que estão numa situação econômica melhor, contra os países mais pobres. Aí você tem um conflito de o que a gente considera país rico, o que considera país pobre. Por exemplo, a China, que é hoje a segunda maior economia do mundo, né, está considerada ainda como país pobre, porque também tem a questão da renda per capita, enfim, então tem todos esses conflitos, né, e você tem aí toda uma complexidade regulatória. A gente quer ter certeza também que esse mercado de carbono vai ter um impacto real, né, que não é só o que a gente chama de uma maquiagem verde, né, que é assim, a gente fica brincando, né, eu sou fã da Taylor Swift, mas a Taylor Swift que viaja com o jatinho dela para cima e para baixo e vai lá e compra carbono, mas assim, né, vamos ver se isso não é só um marketing e se de fato esse dinheiro está sendo investido em medidas que estão realmente ajudando aí a controlar os efeitos, né, das emissões de carbono que vão aumentando a temperatura da Terra. E aí a gente está ainda numa situação, um contexto político, econômico, que não preciso nem falar, né? A gente já está numa situação ruim em termos de mudanças climáticas e, por exemplo, só de falar as eleições nos Estados Unidos não ajudam em nada aí os ambientalistas, né? A gente, se pegar o governo do Joe Biden, os democratas, não havia aí, né? Não é que os ambientalistas estavam aí, né, no paraíso, nadando de braçada, muito pelo contrário, né? Sempre existem esses conflitos entre desenvolvimento, o que as pessoas querem e o que para desenvolver e os investimentos em clima. Mas se você pega um presidente como Donald Trump, que é assim, tipo, abertamente, né, um negacionista das mudanças climáticas e, né, já falou que quer tirar novamente os Estados Unidos dos acordos de Paris e tudo mais, então isso dificulta ainda mais a vida dos ambientalistas. A ideia, né, de que estão falando de, então, né, quanto que vai custar essa brincadeira, né? Estão falando num financiamento aí, né, do estilo do nosso antigo ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Estão falando de $1 trilhão aí para financiar esse mercado de carbono. A última proposta era de 100 bilhões anuais que os países ricos estariam investindo nesse mercado de carbono. Esses 100 bilhões anuais não foram cumpridos. Eu acho muito otimismo achar que vai agora 1 trilhão ser cumprido, né? Ainda mais nessa situação que com esses líderes que a gente tem hoje aí, né? Donald Trump, Xi Jinping, Putin, enfim, né? Ou mesmo Lula, que assim, a Marina Silva também não tá, né, no paraíso. Então, vamos ver o que consegue aí, né? Como vocês sabem, o ano que vem o Brasil vai estar assediando essa conferência do clima, né? Então, o Brasil está tentando fazer aí um meio de campo, uma diplomacia, está querendo fazer bons anúncios, grandes anúncios aí, para mostrar que é um líder nessa questão climática, né? O Lula tem esse discurso aí, pelo menos o discurso mais pró-clima, ou pró-ambientalista, comparando aí com o Bolsonaro, mas também, assim, na prática, a gente vê pouca coisa sendo feita e na prática a gente vê aí, né, as questões dos problemas do clima aumentando ano a ano, em termos de inundação e queimadas e tudo mais. Então, vamos ver aí se a humanidade, para onde a gente decide ir, os líderes aí decidem ir nos próximos anos com relação a esse assunto. Se você pensou em algum momento, nesses últimos dias, se tinha alguma ligação entre a COP29 e o G20, além das datas próximas, você acertou. Uma coisa tem sim a ver com a outra mesmo. O G20 reúne as 20 maiores economias do planeta, pautando discussões econômicas, sociais e mais amplas, e no caso da COP, em suas diversas edições, o foco é o meio ambiente e os efeitos da ação humana sobre o aquecimento do planeta. A grande sacada dessa edição, da COP29, foi inserir de novo na pauta o mercado de carbono. Aquela pauta que move discursos há basicamente 15 anos e, no final das contas, mesmo que muitos países apoiem a causa, pouquíssimos abrem a carteira de verdade. Cuidar de floresta e a manter em pé é algo que
custa dinheiro, não é de graça. E como cientificamente já é provado, a manutenção de grandes florestas como a amazônica ajuda a regular o clima do planeta de maneira mais ampla. Então, manter floresta em pé não significa resolver uma situação local, mas sim global. É claro que essa ótica que irei dizer agora tem um direcionamento muito mais econômico do que ambiental, mas o mercado de carbono realmente funcionar e o tal, aspas, países ricos ajudando países pobres a manterem florestas de pé, fecha aspas, são os dois pontos sine qua non para que esses acordos realmente comecem a avançar. O problema, novamente, está na atual macro-tendência hiperrelevante de países se isolarem comercialmente, focarem em incentivos produtivos internos e desconfiarem de ligações e acordos mais amplos. Inclusive, uma coisa importante que vale a pena ser pensada. Para além do fato de Trump ser contrário a esse tipo de acordo e já ter falado que vai retirar de novo o tio Sam do Acordo de Paris, como ele já fez no seu primeiro mandato, né, e isso havia sido revertido pelo Biden. Para além disso, essa tendência de concentrar industrialização em lugares diferentes, além de ser bem pouco eficiente e não muito produtiva, também tem outra externalidade negativa, que é a entrega de mais poluição em outros lugares do planeta. Provavelmente iremos poluir mais para produzir menos, e tudo isso custando ainda mais caro nos próximos anos. Novamente, vale frisar, a ótica econômico-financeira é apenas uma das faces dessa enorme e complexa estrutura que envolve as ações coordenadas para aliviar o clima no planeta. Mas, sem esse incentivo real, dificilmente avanços que sejam sentidos para as próximas gerações ficarão mais evidentes. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Seu negócio pode ter uma identificação com as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente, e você talvez nem saiba disso. Para saber como seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame para um café. Quem já fechou conosco não se arrependeu. Fernanda, uma startup indiana está dando um banho na Amazon por lá. Conte mais sobre isso. Olha, o tema de hoje é interessante e me lembrou um programa de TV que eu gostava muito. Eu não sei quantos dos nossos terraceiros aqui gostam de assistir ao canal History. Eles produzem uma série chamada Gigante dos Alimentos, que conta o início e consolidação de grandes empresas do setor de alimentos e bebidas. Desde os cereais matinais até o fast food, cada episódio é um universo de informações e referências do mundo dos negócios que alimenta gerações. Tem a história do McDonald's, de várias marcas de cereais matinais que a gente conhece, e de uma empresa que me lembrou o tema de hoje aqui do nosso Terraço Cast. Se vocês forem assistir, a história que eu recomendo é a da criação da Domino's e da Pizza Hut. Bom, essas empresas criaram um formato que precisou educar o público. Até então, as pessoas não tinham o hábito de pedir comida em casa. As refeições fora da residência, como nós economistas chamamos, né, quando a gente vai olhar a inflação, era literalmente fora da residência. As pessoas não tinham o hábito de pegar o telefone e fazer um pedido de comida. Pois bem, isso me lembrou o tema que a gente vai contar aqui hoje. Antes, a gente tinha o hábito de, ligar para uma pizzaria, no máximo, para pedir uma entrega de pizza, dado todo esse educacional que foi feito pelas empresas lá atrás, né, de criar um formato muito conveniente de pizza dentro de uma caixa de papelão, sendo entregue rapidamente, mantendo o alimento aquecido. Enfim, com a chegada da pandemia, em meio ao caos dos lockdowns da Covid-19, as coisas mudaram, né? A gente precisou de conveniência e não simplesmente pela preguiça de cozinhar ou pela vontade de comer algo diferente. Foi uma necessidade. E foi aí que o indiano Shraddha Majesty, CEO da Swiggy, apresentou aos investidores uma ideia ousada de criar um serviço de entrega ultra rápida. E aí, apesar das dúvidas, ele defendeu a proposta com muita firmeza e agora, 4 anos depois, a Swiggy lançou um IPO de $1,35 bilhão. Pra vocês terem uma ideia, quem é daqui de São Paulo, existe um serviço muito conhecido de entrega de mercado que começou seu marketing com entrega até 15 minutos. E eu ficava muito chocada porque era de marcar no relógio. Realmente, eles tinham uma logística sem falha que entregava sempre em 15 minutos. E nessa linha, lá na Índia, a Swiggy se transformou em uma das líderes do setor de quick commerce, com 46 milhões de usuários anuais e 450 mil entregadores cadastrados. Então imagina, você que mora aqui em São Paulo, imagina ter essa logística expandida para um país. Bom, o caminho não foi simples. Ao contrário dos mercados como os Estados Unidos e a Coreia do Sul, onde a cultura de entrega já é consolidada, a Swiggy precisou educar os restaurantes, os consumidores, os trabalhadores sobre como esse modelo funcionava. E os seus fundadores começaram do zero lá em 2014. No início, eles mesmos faziam as entregas, atendiam as chamadas dos clientes e hoje, com uma infraestrutura que inclui mais de 600 dark stores e um tempo médio de entrega de 12 minutos, a Swiggy tenta se posicionar como líder em conveniência. Mas há um problema. A empresa ainda não deu lucro. Ela enfrenta reclamações de atrasos e pedidos incorretos e alvo de investigações regulatórias e trabalhistas. Esse mercado de comércio rápido movimentou no ano passado $2,8 bilhões e pode chegar a 53 bilhões até 2028, segundo estudos de uma consultoria especializada. Ainda assim, a competição é acirrada. Existem empresas multinacionais que estão investindo pesado para capturar esse crescimento em outras praças, né? Em números, a Swiggy cresceu. O volume bruto de pedidos no Instamart aumentou 56% em um único trimestre, enquanto o setor de entrega de alimentos subiu só 14%. Então ela subiu mais que o benchmark, né? Mais que a média. No entanto, as perdas ainda somam 6,1 bilhões de rúpias em 3 meses. Mesmo assim, o IPO atraiu gigantes como a BlackRock e um fundo soberano da Noruega. A dúvida persiste. A Swiggy será capaz de sustentar esse crescimento? Outros exemplos indianos mostraram que IPOs podem ser glamourosos, mas não garantem sucesso a longo prazo. Até mesmo a maior rival da Swiggy, a Zomato, demorou anos para reportar o seu primeiro lucro.
lucro. Mas existe uma perspectiva otimista. Os fundadores acreditam que o sucesso não depende apenas de quem tem mais capital, mas de quem consegue oferecer uma experiência hiperpersonalizada. E aí caímos em um ponto que eu já comentei por volta de abril aqui no TerraçoCast, que é a tendência da tecnologia. Falar de inteligência artificial é como falar que todos precisamos respirar oxigênio, né? As empresas lidam com inteligência artificial e ponto. A grande questão, a chave do sucesso nos próximos anos é conseguir oferecer uma hiperpersonalização que atenda os consumidores com uma experiência impecável. A Swiggy chegou longe, mas o jogo, né, de entregas rápidas está longe de terminar, como diz um dos seus maiores investidores. Estamos no dia 1 do mercado de entrega de alimentos na Índia e no dia 0 do comércio rápido. O futuro está aberto e cheio de entregas pela frente e eu fico muito curiosa em ver e tentar entender como os mais diversos setores da economia vão conseguir emplacar essa hiperpersonalização. Aqui no Brasil a gente é referência, principalmente no setor bancário, quando a gente pensa na experiência do usuário. Fora do Brasil, especialmente na Europa, assim, ainda é bem arcaico. Estados Unidos usa o Brasil como referência, né, dado que a gente tem um público muito amplo. Enfim, fico muito curiosa e entusiasmada em saber como essa hiperpersonalização vai chegar e hoje a gente trouxe o exemplo do mercado de entregas rápidas. E aí, gostaram? Antes mesmo de começar o comentário, fica aqui o reforço da recomendação. Essa série Gigantes dos Alimentos do History Brasil, que você encontra rapidamente no YouTube, é realmente muito boa. Existem várias outras séries também do History Brasil que são maravilhosas, vale a pena maratonar, tem muita coisa boa ali. A era das praticidades que vivemos hoje, e em que poucos cliques podem te trazer comida ou até mesmo alguma outra encomenda com certa facilidade, por um lado, abre um campo para enormes players saírem mundo afora dominando mercados locais. Mas por outro, não é certo que esses gigantes cheios de dinheiro irão necessariamente vencer em qualquer lugar. Esse caso da Swiggy, de entrega de alimentos ultra rápida lá na Índia, lembra muitos outros casos que já vimos no mundo, sobretudo aqui no Brasil, em que a chegada de um enorme player que, aspas, vai dominar tudo, fecha aspas, acaba, em alguns anos, virando apenas uma história. O Walmart não aguentou o Brasil. Hertz foi comprada pela Localiza por aqui, ao mesmo tempo que a Argentina Mercado Livre e a americana Amazon arrebatam emoções e movimentam uma enorme quantidade de dinheiro por aqui, frente ao varejo tradicional de grandes outras empresas que existem por aqui há tanto tempo. Em outras ocasiões, te trouxemos aqui no TerraçoCast sobre como a Índia tem se tornado uma economia cada vez mais importante a nível global, com um mercado consumidor imenso e com resolução de problemas que enche os olhos, como, por exemplo, no notável avanço do saneamento básico por lá nos últimos anos. Assim sendo, vale a pena ficar de olho sobre esse exemplo, até então positivo, apesar de ainda não ter dado lucro, se ele se sagrará vencedor. E, claro, vale sempre manter em mente uma coisa muito relevante. Nem sempre o grande vencedor de um mercado irá ser o grande vencedor de todos os mercados. Só para fechar, vale comentar sobre um outro caso clássico de o que você faz quando você não vence o local. Guaraná Jesus, um líder de vendas no Maranhão, não passava apuro para a globalmente conhecida e poderosa Coca-Cola. Após alguns anos tentando diversas estratégias e gastando muito dinheiro pelo caminho para superar o local, a Global acabou tendo de comprar a marca local, preservando sua estrutura e, claro, aquele produto campeão de vendas. Isso faz a gente pensar em mais uma possibilidade. Será que algum gigante, talvez até a própria Amazon, algum dia irá usar a tática de, se você não puder vencer alguém, una-se a esse alguém com a Swiggy lá na Índia? Vamos nos despedindo do trio mais amado do Brasil, que trouxe neste 452 do TerraçoCast suas análises simples, mas não simplistas. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui. A gente se fala e se ouve na semana que vem. Obrigado, Renata. Um beijo grande pra todos e até semana que vem. E obrigado, Fernanda. Caio, Rê, Raquel, muito obrigada pela companhia de vocês em um episódio maravilhoso como esse. Eu agradeço muito aos terraceiros que ouviram até aqui esse episódio fantástico e a gente se vê na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar lá nas redes sociais, como @sigafefa. E é isso. Valeu, beijo. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerraçoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.